Muito bem, você, amigo internauta da Criativa Online, estamos aqui em Santo Antônio de Jesus, onde acontece o Fórum Diocesano Doutrina Social da Igreja. O Padre Antônio, da Diocese de São Gonçalo dos Campos, aqui também um dos palestrantes, trazendo esse tema tão importante para os católicos e de outras religiões também. Esse tema tão pertinente, o papel da Igreja na sociedade, né, fazendo trabalho social. E o Padre Antônio trazendo um pouco esse tema, detalhando um pouco desse tema e um pouco da história da igreja fazendo trabalho social. Nesse momento, o Padre Antônio conversando aqui com algumas pessoas presentes. Já já a gente bate papo com ele para trazer também um pouco da sua palestra. Hoje, dia 29 e amanhã também, dia 30, aqui no Hotel Pena Branca, em Santo Antônio de Jesus, da Criativa Online, acompanhando ao vivo toda essa palestra. E a gente vai ter mais informações com o Padre Antônio. Já também nós teremos um papo com outras pessoas. Tudo bem, Padre Antônio? Muito bem. Criativa Online, o site de notícias aqui da região Recôncavo, Vale de Criciúma, algumas regiões da Bahia. Importante esse fórum, né, para trazer esse tema tão pertinente, né, doutrina social na igreja, neste caso a Igreja Católica, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado e também a todos os que participam e veem esse site. Pois é, fala um pouco a importância desse fórum para os católicos e também de outras religiões presentes. Eu até comentei com esse grupo, porque a doutrina social, ela visa orientar a vida social, política, de todas as pessoas, mas claro, especialmente de quem é da Igreja Católica, cristão católico. E é uma grande desconhecida, porque nós conhecemos muita doutrina cristã para nos preparar para o batismo, para a crisma e assim por diante. Mas nos falta o quê? Nos falta nos preparar para atuação social, política, econômica, e às vezes a gente se desvincula dessa realidade. Então é muito importante que a Diocese de Amargosa tenha tido essa iniciativa de promover um encontro como esse e abrir essa discussão, abrir essa conversa, especialmente no âmbito das políticas públicas. As pessoas sempre comentam que não é bom que a igreja, a religião esteja na política, mas é muito importante que a igreja esteja participando, né? Incentivando e mostrando o melhor caminho para a sociedade com relação à política também. Quando nós falamos de igreja, a gente imagina em primeiro lugar uma dimensão mais institucional. Pensamos aí na hierarquia da igreja, papa, bispos, padres, diáconos. A esses não compete uma participação direta na vida política, por exemplo, como vereador, como presidente de um sindicato ou coisa semelhante. Porque existem níveis também de participação. A participação direta no mundo da política é um compromisso dos que a gente chama dos cristãos leigos e leigas, que lá devem dar testemunho da sua fé. Então o leigo e a leiga está no meio do mundo, está no meio da política, está no meio do social e ali vão viver, como eu dizia também aqui, os valores do Evangelho. Não se trata simplesmente de estar lá presente com uma cruz no peito, ou com uma Bíblia embaixo do braço, ou com uma camiseta com um símbolo religioso, ou de um santo ou de uma santa. E vai estar lá presente com esses valores que são os valores, a justiça, a fraternidade, a igualdade, justiça social, paz, mansidão, humildade, enfim, estar lá presente vivenciando esses valores, que são valores comuns a todas as religiões e a todas as pessoas de boa vontade, mesmo aquelas que não professam nenhuma religião. Se elas se deixam guiar pela sua reta razão, vão sempre fazer o quê? Evitar o mal e fazer o bem. O padre dizia na fala anteriormente que é importante a igreja sair do local onde comumente leva a palavra de Deus. Eles precisam estar em espaços diferentes, buscar outras pessoas, buscar outras populações e levar a palavra de Deus em qualquer lugar que esteja. Neste caso, por exemplo, está em um hotel, né, levando a palavra de Deus também, trazendo o trabalho social, a doutrina social da igreja. É importante também sair das paredes da igreja. Né? Sim, inclusive o Papa Francisco, ele pede uma igreja em saída, isto é, uma igreja que saia das suas estruturas, que saia da sua zona de conforto. E eu falei que até nesse sentido foi significativo esse simpósio ser realizado no centro de convenções de um hotel, porque em geral nós fazemos isso onde? Fazemos no centro pastoral da diocese, fazemos no salão paroquial. Aqui, de certa maneira, já colocamos em prática esse desejo do Papa Francisco, de uma igreja que deixa a sua zona de conforto, deixa os seus espaços e vai
para o meio do mundo. Só para encerrar, ainda o padre falando da política local lá de São Paulo, do interior de São Paulo, e também do país de um modo geral. Não é bom se falar em bancada, né, como o padre falou, bancada católica, bancada evangélica, bancada rural. É preciso pensar sempre no bem de todos, né? É preciso que os políticos pensem dessa forma, né? Pensar no bem comum, independente de qualquer religião. Exatamente. O político ele pode até ser eleito por um determinado segmento. De repente, alguém pode ser eleito, por quê? Porque ele é uma pessoa muito atuante na igreja ou no movimento eclesial, qual ele seja, ministro da Eucaristia, e de repente ele pode ser eleito por isso, tá, mas ele, como político, vai ter que pensar no bem comum. Ele não vai agora, então agora, só porque eu fui eleito pela... Vamos inventar o nome de sei lá, espero que não exista esse movimento, é o movimento Cristo Rei. Eu fui eleito pelo movimento Cristo Rei, agora como político eu vou procurar beneficiar esse movimento, dando para ele emissoras de rádio, conseguindo concessões públicas, conseguindo verbas. Quer dizer, o político ele pode até ser eleito por um segmento, porém ele tem que pensar o global. E, no caso, pensar o bem comum, privilegiando os menos favorecidos, os mais vulneráveis. Padre Antônio, obrigado, lá de São José dos Campos, pároco de lá, mas também tem muitas formações, mestrado, doutorado, nessa área social, importante trazer esse conhecimento para Santo Antônio de Jesus, essa região da Diocese de Amargosa. Boa sorte sempre, estaremos acompanhando. Um abração. Muito obrigado, eu fico honrado de trazer essa contribuição para essa Diocese. Obrigado, um abraço. Traz mais informações para você, amigo internauta, deste Fórum Diocesano, Doutrina Social, da igreja. Daqui a pouquinho a segunda palestra nessa abertura na tarde desta quinta-feira. Já nós estaremos de volta, inclusive com mais entrevistas aqui na nossa fanpage.